Olá, alunos da Rede Municipal de Botumirim, tudo bem? Eu sou a professora Natália, sou professora de Geografia da Escola José Júnior. Estou aqui hoje para auxiliar você a estudar o conteúdo de Geografia da terceira apostila. Lembrando que a apostila pode ser retirada na unidade escolar onde você estuda ou ainda no site Educa Online Guapimirim. Hoje nós vamos estudar vários conteúdos de Geografia, entre eles, população brasileira. Quando se fala de população brasileira, você deve levar em consideração os povos que deram origem à população. Então, nós temos os índios que já habitavam no Brasil, nós temos os portugueses que colonizaram o Brasil, nós temos os negros africanos que foram comprados na África e trazidos para cá para servirem de mão de obra escrava. Nós temos ainda italianos, japoneses, sírios e outros, que vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida e também com o objetivo de fugir da guerra e da pobreza de seus países. A população brasileira, ela é uma população que cresce muito até a década de 40, 50, e quando chega na década de 70, essa população ela começa a crescer num ritmo mais lento. Por quê? Porque a população começa a sair da zona rural e vir para a zona urbana. Diante disso, o custo de vida na zona urbana ele é mais alto. Então, as famílias começam a fazer um planejamento familiar, a mulher começa a trabalhar os métodos contraceptivos, né, que são os métodos que as mulheres usam para não engravidar, começam a ser utilizados e, por isso, a população brasileira ela cresce num ritmo mais lento, ela cresce de uma forma desacelerada, tá? Uma coisa importante é a densidade demográfica. O que é a densidade demográfica? Eu tenho um mapa aqui que vai explicar bem isso para vocês. Opa, passei. A densidade demográfica, ela leva em consideração quantos habitantes ocupam 1 km². Se vocês observarem, as áreas mais claras são aquelas que têm o menor número de habitantes por quilômetro quadrado e essas aqui mais escuras são as que têm o maior número de habitantes por quilômetro quadrado. O Brasil, ele acaba sendo caracterizado como um país populoso, porque nós temos muitos habitantes. No entanto, o Brasil não é considerado um país povoado. Por quê? Porque você consegue perceber concentração aqui, ó, de pessoas e áreas aqui, essas áreas mais claras, que tem poucos habitantes por quilômetro quadrado. Então, o Brasil ele é considerado populoso, mas pouco povoado, ok? Então, aqui a gente encerra a parte de população brasileira. Agora nós vamos... vou falar sobre as atividades econômicas desenvolvidas aqui no Brasil. Nós temos a atividade industrial, como eu representei aqui para vocês nessa imagem. Falando sobre atividade industrial, eu destaco para vocês a Zona Franca de Manaus, porque a Zona Franca de Manaus é uma região, né, do Brasil onde você encontra muitas indústrias que fabricam celulares, montam computadores, carros, etc. Todo esse objetivo de criar uma Zona Franca em Manaus foi gerado para que o Brasil não perdesse essa região para um outro país. Então, eles criaram um lema que era integrar para não empregar, tá? Nós temos ainda como atividade econômica do nosso país o extrativismo. O que é o extrativismo? O extrativismo é quando a pessoa, né, quando nós, enquanto população, retiramos da natureza aquilo que ela tem para nos oferecer. Então, eu tenho aqui uma imagem do extrativismo vegetal. Uma imagem de extrativismo mineral, que é a produção de minério, de ferro, e uma outra imagem que é da pesca, então representa o extrativismo animal.
Aqui eu tenho uma imagem da pecuária e uma outra da agricultura, que também são duas atividades muito desenvolvidas no Brasil, tá? Provavelmente você já deve ter visto algum comercial falando que agro é pop, agro é tech, agro é tudo. Por quê? Porque a agropecuária, ou seja, essa junção da agricultura com a pecuária, desenvolve muita tecnologia para produzir em larga escala, ou seja, produzir em um curto tempo muita coisa, tá? Agora nós temos os exercícios. O exercício 1 pede na letra A para você dizer quais foram os povos que contribuíram para a formação da nação brasileira. Na letra B, ele pede para você explicar o porquê que a população brasileira cresceu em um ritmo desacelerado na década de 1970. Na questão 2, é para você fazer uma correlação. Então, atividade industrial. Qual dessas alternativas aqui melhor caracteriza a atividade industrial? Aí você vai colocar 1. Qual melhor caracteriza a atividade agrícola? Você vai colocar o número 3. É assim que você vai fazer. Aqui nós temos um outro ponto importante da aula de hoje, que é a produção, circulação e consumo de mercadorias. Você, com certeza, já viu alguma propaganda, seja ela de pasta de dente ou de carro. Essa é a função do marketing, é divulgar um novo produto, para que você tenha vontade de comprar. Pode até mesmo ser um curso de inglês, por exemplo. Esse desejo, ele pode acontecer porque você viu uma propaganda e desejou comprar o produto, desejou comprar um celular novo ou uma carteira nova, ou até mesmo porque houve a necessidade de você comprar porque o seu produto pifou. Você tinha um celular, seu celular parou de funcionar, então você precisa comprar. Quando isso acontece, a gente chama de obsolescência programada. Por quê? Porque na fábrica eles já elaboram um produto, por exemplo, o celular, para que ele dure em média 2 anos. Ou seja, você vai comprar o celular, vai ficar com ele 2 anos. Só que antes de completar exatos 2 anos, o celular vai começar a apresentar alguns problemas. Isso vai fazer com que você deseje comprar outro, que consequentemente vai gerar lucro para essa empresa. Há muitos anos atrás, geladeira, fogão, micro-ondas, todos esses aparelhos, até mesmo o celular, eles eram fabricados e duravam muito tempo. Por quê? Não existia essa ideia de obsolescência programada, essa ideia de produzir algo já com validade para que ele pare de funcionar. Beleza? Então, essa obsolescência programada é algo novo, que acaba gerando um impacto ambiental enorme no mundo, porque quanto mais a gente consome, mais lixo a gente acaba produzindo. Então, na questão 3, ela pede para você dizer qual o interesse das empresas em incentivar o consumo. A 4 fala sobre a influência da publicidade, ou seja, do marketing sobre nós, sociedade. A 5 fala sobre obsolescência programada. O que é obsolescência programada? Então, se você tem dúvida, você volta o vídeo ou você consulta a apostila, que você vai encontrar essas respostas no texto. A questão 6 é a questão sobre densidade demográfica. Você vai ler esse textinho, observar esse mapa, vai vir aqui e vai definir se a afirmativa que você leu é verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, você vai colocar F. Se for falsa, você vai colocar... Troquei. Se for verdadeira, você vai colocar V. Se for falsa, você vai colocar F. Desculpa aí a troca. A questão 8 fala sobre mapas temáticos. Os mapas, na verdade, eles podem ser físicos, por exemplo, que apresentam aspectos naturais, como hidrografia, relevo, clima, vegetação. Eles podem ser mapas políticos, quando apresentam para nós a divisão dos estados do Brasil, por exemplo. Mapas econômicos, quando apresentam para nós dados econômicos, como, por exemplo, quais são os estados brasileiros com maior
PIB, Produto Interno Bruto, com maior renda per capita, ou seja, renda por cabeça. Esse seria um mapa com dados econômicos. Um mapa demográfico, que foi esse que eu mostrei aqui, né? Que é aquele que fala de dados a respeito aí da população brasileira, de como essa população se distribui pelo território. Um mapa turístico, indicando para você quais lugares de Guapimirim você pode visitar, por exemplo. Então, os mapas, eles têm um tema. Qual é o objetivo da questão 8? Eu não coloquei aqui todos os mapas, porque senão ficariam, né, a aula ficaria muito grande. Mas o objetivo é que você olhe para esse mapa e identifique. Esse mapa é o quê? É um mapa que fala da população? É um mapa que fala dos pontos turísticos? Aí você vai avaliar, vai ver do que trata esse mapa e vai colocar a resposta aqui. Se ele for um mapa físico, você vai colocar aqui mapa físico, ok? Espero ter ajudado você. Um grande abraço e sucesso aí nas suas atividades. Um beijo.